volta aqui com o Gazeta Entrevista, ao vivo, conosco o candidato a senador Ney Amorim, do Partido dos Trabalhadores, e o Itá Arruda, Angélica Paiva, aqui também nessa conversa. E, candidato, o senhor falava do setor produtivo, de desenvolver esse setor. Eu quero já introduzir aqui algumas perguntas dos telespectadores. O senhor falou em reduzir folha de pagamento, porque já está no limite, né, no setor público. E o Afonso Anastácio pergunta o seguinte, ele é do Xavier Maia. Obrigado pela audiência, Afonso. O que o senhor pensa sobre as nomeações em cargos comissionados, que todo dia são publicadas no Diário Oficial? Bom, olha só, é o que eu falei. Quando eu citei a questão da folha de pagamento do governo, que estava no seu limite, eu estou citando o Acre agora, mas eu estou pensando no Acre do futuro. Eu estou pensando que daqui a uns dias, pelo menos uns 10 anos, nós vamos ter metade do servidor público do Acre se aposentando. Né? E aí o que a gente precisa fazer? Como é que nós vamos sustentar esse Estado? Como é que esse Estado vai dar conta de estar contratando mais gente, botando mais gente, fazendo concurso, botando mais pessoas na folha, desde que nós já temos um grupo de pessoas do governo, que já são da folha do governo e que serão aposentados. E é por isso que eu volto mais uma vez, Rogério, a dizer o seguinte, que o Acre só tem uma saída, é o fortalecimento do setor produtivo do Acre. Candidato, em relação a isso, em relação a essa questão da gestão pública, foi destaque nas 3 últimas semanas, inclusive por dados divulgados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, que a Assembleia Legislativa do Acre era a mais barata do país. O Conselho de Contabilidade de Santa Catarina, pelo menos ao que eu saiba, não tem autoridade para falar a respeito disso. Não foi, inclusive, divulgada a metodologia utilizada para estabelecer critérios e daí o ranking. O Tribunal de Contas da União tem autoridade para falar a respeito de transparência, por exemplo. E a Assembleia Legislativa do Acre, de acordo com o que é divulgado pelo Tribunal de Contas da União, figura como a pior Assembleia Legislativa do Acre. Do país, me perdoe. A Assembleia Legislativa do Acre como a pior do país. E isso, o senhor responde por esse problema. Por que a Assembleia Legislativa do Acre está nessa condição? Por que não tem o portal da transparência, por exemplo, que é o que mais cobrado? Olha, então, primeiro assim, eu desconheço essa informação que você está dando, eu vou me informar melhor sobre ela. Com relação ao portal de transparência, o que você falou que a Assembleia Legislativa do Acre é a pior Assembleia Legislativa do Brasil. Discutido até pela própria conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Nalu Gouveia, falou isso no pleno da Corte de Contas. Eu preciso fazer uma visita ao tribunal e saber disso, sobre a Nalu Gouveia. O que eu posso dizer para você é que a Assembleia Legislativa do Acre, nesse momento da história, ela reduziu seus gastos em 35%. Isso eu posso te afirmar aqui. Eu posso te dizer que pela primeira vez na história do Poder Legislativo e do Acre, a Assembleia Legislativa devolveu parte do seu orçamento para o governo do Estado, e isso também nunca tinha acontecido. Quando a gente viu Rio Grande do Sul quebrando, Rio de Janeiro quebrando, nós reunimos os deputados, cortamos as nossas despesas, o deputado parou de viajar, o deputado parou de fazer curso, o deputado parou de receber diária, para que a gente pudesse fazer um gesto que nunca foi feito no Acre, eu repito aqui, que foi de devolver parte do nosso orçamento para o governo do Estado, para os cofres públicos, para que não corresse o risco do nosso servidor público, do nosso educador, do nosso servidor da saúde, do nosso servidor da segurança pública ficar sem receber o seu salário ou o 13º, como aconteceu com o Rio de Janeiro, como aconteceu com o Rio Grande do Sul e várias outras. Candidato. Isso aí eu posso te afirmar. E o nosso portal de transparência está funcionando. Mas, talvez tenha algumas informações que não devam estar muito claras. Olha, por exemplo, e a equipe pode trabalhar isso. Lá na Câmara Federal, vem detalhado todos os gastos de cada deputado, incluindo a nota fiscal que ele apresentou para justificar aquilo. Não tem como o deputado esconder qualquer coisa. A Assembleia Legislativa não faz isso, ela é muito superficial, muito genérica. Por que não é detalhado, igual na Câmara Federal? Olha só, é um pouco do que eu estou te falando aqui. As informações estão lá no portal. Mas qual? Talvez elas não estejam no portal da Assembleia Legislativa. Talvez elas não estejam tão detalhadas como você está falando. Mas lá está o salário do deputado, quanto é que ele recebe, as verbas que ele recebe, os servidores que estão lá, os assessores contratados com nome e salário. Um dia desse tinha uma lista rodando na internet que eu vi, de pessoas contratadas pela Assembleia Legislativa com o seu devido salário ao lado, nome completo e quanto ganhava. De onde é que saiu isso, se não do portal da Assembleia Legislativa? Agora, é claro que em alguns momentos nós fomos questionados por alguns detalhamentos e informações como é que você está colocando aqui.
Agora não dá para dizer, pessoal, e aí eu como presidente do Poder Legislativo não posso aceitar. Eu que fui o primeiro secretário da Assembleia, eu que acabei com as verbas extraordinárias do Poder Legislativo, eu que acabei com as cotas de passagem do Poder Legislativo, e eu, junto com o deputado Manuel Moraes e os deputados dessa legislatura, que fizemos a maior redução de custo da história da Assembleia Legislativa e algo que ninguém nunca fez, que foi devolver dinheiro para o Estado. Mas você não concorda, candidato, que a Assembleia Legislativa do Acre seja dita... Que isso é um paradoxo. Como é que o gestor que tem uma administração com esse perfil que você está colocando, por que não detalhar essa excelência toda da gestão no portal? E eu lembro aqui que, seguindo aí o que você perguntou, de onde se tirou esse ranking está no ENCLA 2016, que foi o último dado divulgado pelo Tribunal de Contas da União, ranking de transparência elaborado pelo grupo de trabalho que é composto por mais de 50 instituições, que luta pela questão da transparência e combate à corrupção e lavagem de dinheiro em todo o país. Deixa eu fechar esse assunto com uma pergunta do telespectador. É o Darcy Neres, ele é frentista, e ele pergunta o seguinte, antes de fazer a pergunta, deixa eu fazer um adendo. Quando se vê um volume da campanha de um candidato muito grande, né, com material gráfico, com muita projeção na mídia, começam a surgir vários boatos. Ele pergunta aqui, candidato, sobre compra de votos. O que o senhor pensa disso? Eu só quero responder primeiro aqui o Itaã, que ele falou dos dados de 2016. O que eu posso te garantir, Itaã, é que essas conversas que você coloca sobre o tribunal e esses diálogos que aconteceram entre a Assembleia e o tribunal, realmente aconteceram nesse período. E que de lá para cá as coisas avançaram muito. E ainda hoje eu tenho uma equipe da Assembleia Legislativa que dialoga direto com a equipe do tribunal, e aí são técnicos trabalhando para que a gente possa formatar melhor isso e apresentar melhor os nossos números no portal de transparência da Assembleia Legislativa. Agora eu quero deixar claro aqui para vocês e para o telespectador. A Assembleia Legislativa do Acre foi eleita sim a mais enxuta do Brasil. Ela foi a que menos gastou nesse período agora, foi a única que economizou e a única da história do país que devolveu recurso para o governo do Estado. Eu queria colocar isso aqui porque para a gente colocar as coisas da maneira que elas são. Com relação a essa coisa da compra de voto, eu quero até lembrar aqui o fundo eleitoral. Sim. Eu acho que tudo que o país está passando hoje, e aí sinceramente falando, do ponto de vista da corrupção, desses problemas que aconteceram no Brasil, e de presidente que caiu, de senador que foi cassado, tudo isso tem a ver com uma relação ruim que foi construída entre empresários e políticos. E quando eu falo do fundo eleitoral e do fundo partidário... Acabou aqui no Acre? Olha, eu acredito que sim. Eu não posso detalhar se ela existe, se ela acabou, mas eu acredito que sim. Os empresários estão falidos, a maioria. O que eu posso dizer para vocês, sobre essa coisa de compra de voto e desses atos de corrupção, é que o fundo eleitoral, na minha opinião, ela é a saída para essa eleição. Eu, sinceramente, a conversa que eu tenho com empresários, eu tenho dialogado muito com empresários do nosso estado, é sobre fortalecimento do setor produtivo, sobre como eles podem fazer o mandato de senador da República que brigue no plano federal para ajudar com as leis importantes, para ajudar a desburocratizar e para incentivar, fazer com que a gente incentive o setor produtivo do Acre a funcionar. E é verdade que o seu partido, o PT, destinou R$1.225.000 para a campanha do senador Jorge Viana e 225 mil para o senhor. Por que essa disparidade? Essa decisão foi no plano nacional. Foi uma discussão no plano nacional e eu sou candidato a primeira vez e eles definiram no plano nacional que teria Fica que parecendo um boicote, viu? Né? Fica parecendo... 1 milhão a mais para outra candidatura do mesmo partido? Não, porque o que eu acho? Eu acho que a decisão foi para manter quem já tinha mandato, vamos fortalecer aqueles que têm mandato e aqueles que estão entrando agora, não tem para todo mundo, vamos priorizar o que nós temos. Talvez a decisão no plano nacional tenha sido essa. Não foi uma coisa do Estado, mas com relação à compra de voto eu quero ser bem direto aqui. Eu acho que eu sou contra. Eu acho que a campanha tem que ser contra? Eu tenho certeza absoluta que não é o caminho correto. Eu reformulo aqui Como o que eu disse. Como é que está essa relação, deputado, com os candidatos a deputados que apoiam a sua candidatura ao Senado? Eu soube hoje de um que abandonou a candidatura de um outro senador de oposição, deputado de oposição, porque pediu 200 mil pelo apoio. Você tem recebido muito esses pedidos? Eu desconheço Como é que está isso, Angélica, sinceramente, eu desconheço isso. E a relação que eu tenho na Assembleia Legislativa, a relação que me faz estar sendo abraçado por alguns colegas deputados, ou pelo menos respeitado muito durante esse processo por alguns colegas deputados, foi a relação que foi criada no Parlamento.
Eu não imagino que um deputado nosso vai pedir 200 mil para A, B ou C. Para mim, nunca pediram. Uma coisa que E se acontece pedirem, não é o tipo de conversa que eu vou é fazer. que a gente vê as notícias, a repercussão da quantidade de alianças que o senhor faz. É indiscutível que o senhor tem entrado em setores até então inatingíveis, como a própria oposição. Então, como é que o senhor avalia isso e a quantidade de boatos que se surgem em relação à sua candidatura? Eu aproveito a tua pergunta, Rogério, e digo, essa quantidade de alianças que ele conseguiu estabelecer, de que forma tensionou a corda com o Palácio Rio Branco? A relação entre a Assembleia Legislativa e o Gabinete Civil do governador no final do ano passado, você há de convir que não foi nada amistosa, né? Nós tivemos algumas matérias em que o parlamento tomou algumas decisões que de repente não foram de acordo com as decisões do Palácio. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho sido muito respeitado pelo governador Tião Viana. Acho que uma das coisas que a gente discutiu lá atrás, ela está acontecendo, que é a harmonia e a independência dos poderes. Nós temos harmonia na relação com o governo, mas nós temos a independência do poder legislativo e ambos se respeitam. O que eu posso falar sobre esse assunto é isso. Desculpe, mas que harmonia Vamos deixar é? para o próximo bloco? Posso perguntar? Pergunta e ele Tá. responde em seguida. Essa harmonia está me parecendo meio estranha, tendo em vista que ainda ontem você promulgou uma lei, né, de um veto do governador que vocês derrubaram na Assembleia. Já já o senhor responde, candidato. Vamos fazer um intervalo, voltamos em seguida. É só um instante, até já.